É o culto da tarde da festa dos pães asmos. Vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado A Festa dos Pães Asmos e o Sofrimento. A Festa dos Pães Asmos é a segunda festa anual que acontece no dia seguinte à Páscoa. O significado mais importante da Festa dos Pães Asmos é sofrimento. Hoje, começamos esse culto no momento importante em que Jesus falou suas últimas palavras na cruz há 2000 anos, que foram Eli, Eli, lama sabachthani, e então deu o seu último suspiro. Ele carregou os pecados da humanidade em seus ombros ao ser sacrificado como o cordeiro da expiação, que foi sacrificado na cruz às 9 da manhã. Entregou o seu espírito às 3 da tarde e voltou ao reino dos céus. Porém, para nos ensinar que o Deus Todo-Poderoso não pode nunca ser confinado pela morte, nem mesmo por um momento, Ele mostrou para toda a humanidade o seu grande poder e autoridade através da sua ressurreição. Ele disse a nós, seus filhos, para seguir o caminho das provas e sofrimento até o fim, dizendo: não importa quais sofrimentos e tribulações venham em seu caminho, sofrer pela justiça vale a pena. Atualmente, estamos pregando o Evangelho para todas as pessoas e nações do mundo, em obediência à vontade do Pai e da Mãe Celestiais. No caminho ao céu, o movimento de como podemos temer a Deus e adorar a Deus corretamente está se levantando por todo o mundo. Esse movimento está sendo realizado por todos os profetas de Deus que estão fazendo grandes esforços para entregar esses ensinamentos para toda a humanidade. Ao entregar os ensinamentos de Deus, o caminho em que caminhamos nem sempre é nivelado e fácil. Às vezes, encontramos pessoas que se opõem, impedem e nos caluniam. Outras vezes, encontramos pessoas que nos ajudam a realizar a obra do Evangelho. Embora haja muitos momentos de sofrimento, Deus nos disse para seguir o caminho de Cristo, não importa quais dificuldades e sofrimentos possamos enfrentar. Sempre lembrando do caminho da cruz que Cristo andou por nós. Lembrando que o reino dos céus, o Pai Celestial e numerosos anjos celestiais estão esperando por nós no final de nosso sofrimento. Até o fim, não fiquemos desencorajados ou desistamos, embora o caminho em que estamos andando seja cheio de sofrimento, dificuldades e dor. Dessa forma, vamos todos nos tornar dignos de entrar no reino dos céus. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Como Jesus disse no versículo 24, há uma condição para seguir a vida de Cristo. A condição é que devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. O caminho de seguir a vida de Cristo não é sempre nivelado e fácil. Nós sempre encontramos várias dificuldades e sofrimentos. Embora o caminho seja cheio de muitos sofrimentos, nunca devemos esquecer que um mundo verdadeiramente glorioso e esplêndido que Deus tem preparado está nos esperando no final do caminho. Nunca devemos ser derrotados pelas dificuldades, nunca desistir e nunca cair. Devemos suportar e vencer todas as dificuldades e sofrimentos, pensando:
Todas as dificuldades e sofrimentos que eu enfrento enquanto ando no caminho da fé são formas em que eu posso tomar a minha cruz e seguir a Deus. Vamos ver a primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Hoje, vamos estudar sobre o sofrimento nesta festa dos pães ázimos. Sem esquecer que Deus nos permitirá receber a bênção do eterno céu como resultado de sofrermos como cristãos, não vamos nos sentir desencorajados pelo que sofremos e nem desistamos. No capítulo 4, versículo 12, está escrito: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Participar dos sofrimentos de Cristo é realmente um assunto importante. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Versículo 14. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Todos os sofrimentos que chegamos a enfrentar e sacrifícios que fazemos no processo de seguir a gloriosa vida de Deus como cristãos não devem ser considerados como sofrimentos ou sacrifícios. Do ponto de vista espiritual, eles são considerados como gloriosas medalhas. Já que estamos em nosso corpo físico, é difícil suportar esses sofrimentos. É por isso que às vezes nos sentimos cansados, desencorajados ou aflitos e até tentamos evitar esse caminho. Porém, o nosso Deus disse: se você quiser me seguir, se você realmente quiser me seguir para o lugar onde eu estou indo, você deve tomar a sua cruz e me seguir. Deus disse: aqueles que não tomam a sua cruz não podem me seguir até o fim. Por isso, não importa quais dificuldades e sofrimentos possamos enfrentar, vamos aceitar alegremente todos os sofrimentos pela justiça, até o momento em que este evangelho for pregado em Samaria e até aos confins da terra, e até que encontremos todos os nossos irmãos e irmãs perdidos. Jesus explicou um exemplo sobre o sofrimento através da parábola do homem rico e Lázaro. O homem rico viveu uma vida sem sofrimento. Porém, Lázaro viveu uma vida cheia de sofrimento. Enquanto você viveu nesta terra, você viveu sem sofrimento, enquanto Lázaro viveu com muito sofrimento. Portanto, não é justo que você esteja sofrendo em agonia na eterna fornalha ardente, enquanto Lázaro agora está sendo consolado no eterno reino dos céus? Quando Jesus explicou através da parábola do homem rico e Lázaro, ele diferenciou entre as pessoas que viveram uma vida cheia de sofrimento na terra e as pessoas que viveram sem nenhum sofrimento, apenas buscando conforto e prazer. Através dessa parábola, podemos entender que Jesus nos despertou para saber que tipo de vida nós, como cristãos, devemos viver para receber a verdadeira e eterna bênção. Então, por que a vida de um cristão é acompanhada de sofrimentos como esses? Vamos ver esse ensinamento na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui está dizendo que através dos sofrimentos que vivenciamos, Deus nos restaura e nos fortifica, nos possibilitando ficar firmes e permanecer fundamentados na fé. É por isso que nos é dado o tempo de sofrimento, porém, é somente por pouco tempo. Por isso,
O que vamos enfrentar no caminho ao eterno reino de Deus, de acordo com o livro de Atos, capítulo 14, vamos passar por muitas dificuldades. Se quisermos viver a nossa vida de fé pela metade, podemos evitar os caminhos rochosos e difíceis. Porém, se estamos determinados a seguir o caminho que Cristo andou, de todo o coração, devemos poder tomar a nossa cruz, seja ela grande ou pequena. Vamos ver mais um versículo no livro de Atos, capítulo 14. Vamos ler o capítulo 14, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. No começo desse sermão, eu mencionei que Deus nos deu um pré-requisito para entrar no reino de Deus. Esse pré-requisito é que devemos passar por muitas tribulações. Aqueles que vivem uma vida cristã sincera e verdadeira enfrentam muitas dificuldades, às vezes de suas famílias, dos seus vizinhos, conhecidos ou até da sociedade. Há muitos obstáculos que continuam a nos testar de várias formas. Porém, não devemos evitar os obstáculos que enfrentamos ou abandonarmos a nossa fé em Cristo. Devemos entender que se andarmos por eles com confiança, o Mar Vermelho diante de nós não será mais um obstáculo, e sim um atalho indispensável para o nosso destino. O Mar Vermelho que bloqueia o nosso caminho é um grande sofrimento e obstáculo para nós. Porém, quando temos uma fé correta em Deus, o Mar Vermelho, que uma vez foi um obstáculo para nós, não é mais um obstáculo ou um inimigo, mas se torna um caminho de graça e salvação, aberta para nós e agora é o nosso aliado. Um obstáculo como o Mar Vermelho também se torna uma ferramenta que destrói os nossos inimigos. Devemos crer nisso. Portanto, os sofrimentos presentes não terminam como sofrimento ou dor, mas sim como uma bênção. Através dos sofrimentos que passamos, Deus nos restaura e nos fortifica, possibilitando-nos ficar firmes e permanecer fundamentados na fé. Hoje é a festa dos pães asmos, um dia para refletir sobre o sofrimento de Cristo e o sacrifício na cruz. Começando na noite da Páscoa, Cristo orou a noite toda para a salvação da humanidade no jardim de Getsêmani. Lá, ele também previu o sofrimento que ele enfrentaria pela nossa salvação. Já que o sofrimento que ele estava prestes a suportar era tão excruciante, o suor em sua testa se tornou como gotas de sangue. Porém, mesmo nesse momento em que Jesus estava passando por esse sofrimento, os discípulos que pensavam ter uma boa fé estavam dormindo em paz. Jesus foi até eles 3 vezes e os acordou. Vocês não conseguem ficar em vigília comigo por 1 hora, enquanto eu estou sofrendo? Os discípulos evitaram aquele sofrimento e estavam dormindo em paz. Jesus veio, os acordou e disse para vigiar e orar, para que não caíssem em tentação. Ele voltou uma segunda vez e viu que eles caíram de volta no sono. Ele os acordou novamente. Depois de dizer a eles para orar, para que eles não caíssem em tentação, ele voltou a orar pela 3ª vez. Quando ele voltou depois de orar, eles estavam dormindo novamente. Irmãos e irmãs, é assim que nós somos. Mesmo enquanto o Pai e a Mãe Celestiais estão passando por sofrimentos, nós, seus filhos, estamos sempre tentando evitar os sofrimentos e estamos sempre tentando viver uma vida de paz e complacência. Porém, vamos nos lembrar mais uma vez do sofrimento do Pai, através dessa festa dos pães asmos. Ele sofreu por nós, seus filhos, começando no tempo depois da Páscoa,
através da madrugada da festa dos pães asmos. Jesus foi vendido por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. Vivenciou a dor de ser negado por Pedro 3 vezes e a dor de ser abandonado por todos os outros discípulos. Não houve ninguém que apoiou Jesus ou que ao menos o ajudou. Quando foi dada a oportunidade para a multidão escolher entre Jesus e um ladrão, a multidão favoreceu o ladrão ao invés de Jesus e o rejeitou. Assim, ele não foi reconhecido pela sociedade. Embora ele não tivesse pecado, ele passou por horrendos sofrimentos e foi crucificado às 9 da manhã. Eles colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. As pessoas ao seu redor cuspiram nele, jogavam insultos a ele, o ridicularizaram e até o humilharam, jogando sorte e dividindo as suas vestes. Porém, já que era um caminho para a salvação dos seus filhos, ele suportou tudo e andou no caminho pacientemente. Cristo foi pendurado na cruz às 9 da manhã e deu seu último suspiro às 3 da tarde na cruz e morreu. De acordo com o calendário sagrado, todos esses eventos aconteceram há 2000 anos, desde a Páscoa que celebramos ontem, através da festa dos pães asmos que celebramos hoje. Não devemos apenas pensar que isso é algo que aconteceu na história há 2000 anos e que foi escrito na Bíblia. Ao contrário, devemos compreender o amor incondicional de Deus por nós. Hoje, nesta festa dos pães asmos, não devemos esquecer que o pai e a mãe apenas querem a nossa salvação, apesar de todos os sofrimentos que eles passam. Nós também passamos por alguns sofrimentos e dificuldades, enquanto guiamos nossos irmãos e irmãs perdidos para a salvação. Judas Iscariotes traiu Jesus e Pedro o abandonou. E também todos os discípulos que disseram: "Nós te seguiremos, Senhor, até o fim, até o ponto da morte", negaram Jesus e fugiram. Mesmo se enfrentarmos esse tipo de situação, nunca devemos esquecer da mensagem de amor de Deus, que Ele nos deu mesmo durante seus últimos momentos de dificuldade. Eu te amei até o fim. Devemos aprender esse sofrimento de Cristo. Não estou dizendo que devemos percorrer o caminho doloroso, abusando de nós mesmos, mas que devemos estar dispostos a seguir o seu caminho doloroso se for um sofrimento que passamos enquanto buscamos por nossos irmãos e irmãs perdidos. Vamos ver mais um versículo. Vamos ler a Epístola aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e, ainda agora, ouvis que é o meu. Deus não nos concedeu apenas a graça de crer em Cristo, mas também nos concedeu a graça de sofrer por Ele. Não importa quais sofrimentos possam vir em nosso caminho, não neguemos a Cristo, mas creiamos que o Pai Celestial e a Mãe Celestial são o nosso Pai e a nossa Mãe. Vamos ser os filhos de Sião que pregam sobre o Pai e sobre a Mãe para toda a humanidade e os guiemos à salvação. Através da festa dos pães asmos, Deus nos deu a compreensão
de que o sofrimento nunca é ruim e que Deus não tem a intenção de nos levar à destruição através do sofrimento, mas que é um processo essencial para nós termos a compreensão e sermos feitos perfeitos. Já que Cristo mostrou um exemplo de sofrimento primeiro ao carregar a cruz, vamos também tomar a nossa cruz, seja ela grande ou pequena, e seguir o caminho, com um coração grato, sem reclamar ou murmurar, para que nós, toda a família celestial, possamos alcançar o reino dos céus. Com isso, gostaria de concluir este sermão do culto da tarde. Muito obrigado.